Amados irmãos e todos aqueles que nos assistem nesse momento aqui pelo canal da Igreja no Gama, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo importantíssimo que nós estamos proporcionando a todos aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos hoje iniciar uma série de mensagens para ruminar essa palavra desse livro aqui, do nosso querido irmão Pedro Dongui, a palavra profética, a era do Espírito. Essa mensagem que nós vamos ver hoje, o capítulo 1, o primeiro capítulo, ele traz um encargo, uma revelação, mostrando que a era na qual nós estamos agora é a era do Espírito. E o que nós queremos ver, entender um pouco o que o Senhor está fazendo nessa era, e especialmente no final dos tempos. E nós precisamos ver em que dispensação da história da humanidade, da história divina, Deus está escrevendo nesse tempo. Nós temos visto na Bíblia que existiram já várias eras. A era antes da queda, a era da consciência, a era da lei, né? A era dos patriarcas. Mas hoje se tem, depois da obra da morte, da ressurreição do Senhor, o Senhor, muitos especialistas na palavra de Deus têm denominado essa era atual como a era da graça, a era da igreja ou a era do Espírito. Mas nós chamamos essa era aqui a era do Espírito, porque depois que o Senhor morreu e ressuscitou, Ele se tornou Espírito vivificante. E o que nós queremos mostrar hoje aqui é que essa era é do Espírito, é do outro Consolador, é do Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Porque quem está fazendo a obra, quem está preparando hoje uma igreja para se unir, para se casar com o Filho, essa obra é feita pelo Espírito. Então, nesse período no qual nós estamos, nessa era do Espírito, nós estamos já concluindo a era final, ou a parte final dessa era do Espírito. E essa parte final dessa era, por meio da leitura desse livro, vocês vão ver que essa parte final é nomeada a era de Apocalipse. Por que a era de Apocalipse? Porque é a era no qual o Espírito intensificado, o Espírito em seu máximo poder, ele está obrando para concluir, para concretizar a obra de Deus, que é preparar uma noiva. Então, muitos dirão assim, mas esse tempo em que estamos vivendo está muito difícil. As coisas estão, o povo de Deus, a maioria está se enfriando. O amor de muitos está se enfriando. As coisas estão acontecendo no mundo e se estão tornando um caos. É verdade. Mas eu quero dizer algo para você. Deus, será que Ele está improvisando? Será que as coisas que estão acontecendo estão fora do controle e do comando do Senhor? Eu quero dizer algo para você. Deus não está improvisando. Deus sabe o que está acontecendo. Ele sabe cada passo que Ele está dando para concluir essa era e Ele cumprir seu propósito, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo é todo está sendo preparado para o cenário final do homem da iniquidade, do anticristo, para que Satanás possa tentar de frustrar o plano do Senhor. Mas em meio desse caos que está acontecendo no mundo, Deus também está trabalhando na vida das pessoas. E Ele está gerando uma colheita, uma seara de pessoas com corações quebrantados, com corações humilhados, para que essas pessoas possam aceitar o Evangelho. Então, tudo o que está acontecendo para que se possa cumprir duas coisas. Uma é deixar pessoas prontas para cooperar com o Senhor. E em meio da igreja, Deus está permitindo muitas coisas para quebrantar o nosso coração,
para nos tornar, como diz aqui Isaías capítulo 61, a pregar as boas novas aos quebrantados e curar aos quebrantados de coração. Então, aqueles que recebem o evangelho, aqueles que abrem seu coração para cumprir o plano do Senhor, são aquelas pessoas que Deus conseguiu quebrantar o coração delas. Então, Deus vai cumprir seu propósito com quê? Com um grupo de pessoas dispostas. E em Atos capítulo 20 e 24, ele diz: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. Então, a nossa vida, amados irmãos, é algo que tem muito valor. Mas a nossa vida é um tesouro não para nós mesmos. Essa vida que Deus nos deu, que é muito valiosa, Deus nos deu para nós cooperarmos com Ele, para nos tornarmos para o plano do Senhor, cooperadores do Senhor. Contudo, que possa, e depois Paulo disse assim, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Estou lendo aqui da versão King James atualizada, né? E aí mostra claramente que o propósito do apóstolo Paulo com sua vida, com a vida que Deus tinha dado para ele, era cumprir o plano do Senhor. Então eu quero também mostrar aqui Mateus 16, 18, hein? Na versão King James atualizada. Mateus 16, versículo 18, que o Senhor vai cumprir seu propósito. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, somos nós, aquele que Deus chamou. Pedro representa cada um de nós, um material para a edificação da igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. No final dessa história, queridos e amados irmãos, Deus vai vencer, a igreja vai ser edificada. Deus vai vencer, Deus vai levantar os vencedores, Deus vai levantar um grupo de pessoas consagradas, um grupo de pessoas simples, obedientes, guiada pelo Espírito de Deus, encabeçada por Cristo, para cumprir o seu plano. E Deus deseja, Ele quer que você e eu formemos parte desse exército final, desse preparativo final, no qual Deus está cumprindo, vai cumprir plenamente seu propósito. Louvado seja o Senhor. Então, essa era na qual nós estamos, que é a era do Espírito, nós precisamos entender quem está administrando. E quem administra essa era é o Espírito vivificante. Essa obra, ela é feita porque o Senhor passou por um processo de morte, de ressurreição. Ele ascendeu aos céus, ele foi coroado, ele foi glorificado, Jesus como Filho de Deus e Filho do homem. Hoje ele está à direita do Pai, por encima de todo principado, potestade, todo foi sujeito debaixo dos seus pés. E quando o Senhor subiu, ele nos deixou outro consolador, o Espírito da realidade. E esse outro consolador é o Espírito de poder, é o Espírito de Deus que veio para cumprir o plano do Senhor. E nós vamos ver aqui que quando o Senhor ressuscitou, a primeira coisa que Ele fez foi que Ele apareceu em João 20, 22 a seus discípulos, e Ele soprou neles e falou: receber o Espírito Santo. Em esse sopro divino, depois da morte e da ressurreição de Cristo, Deus, ele transferiu para seus discípulos, para dentro dele, um aspecto do Espírito. O Espírito, ele tem dois aspectos, um aspecto essencial e um aspecto econômico. Então, esses dois aspectos, eles foram profetizados, esses dois aspectos do Espírito foram profetizados na Bíblia. Um deles está em Ezequiel, eu vou ler aqui, vamos continuar na versão King James, com todos os versículos.
Um deles está em Ezequiel, capítulo 36. Ok? King James, capítulo 36, versículo 26, ele diz: e vos darei um novo coração. Olha qual é a função do Espírito essencial em nosso interior. Nos dar um novo coração e derramarei um Espírito novo de cada um de vós, dentro de cada um de vós. Então esse Espírito essencial está relacionado com o Espírito que entra em nosso interior. Amados irmãos, você e eu temos um Espírito, temos o Espírito de Deus que entrou em nós no dia em que nós cremos no Senhor. E todo aquele que crê no Senhor e aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador, esse Espírito essencial entra em você, tornando você um filho de Deus por meio da regeneração. E depois diz, ele tem uma função, esse Espírito essencial, que é transformar nosso interior. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Esse coração de carne aqui tem uma conotação positiva, porque fala de um coração simples, um coração que foi trabalhado por Deus para amar a Deus e amar o propósito de Deus. 27 diz: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Que maravilhoso! E assim obedecerei fielmente os meus mandamentos. Ou seja, a capacidade para obedecer, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, vai vir por meio do trabalhar do Espírito em meu interior. Por isso, amados irmãos, não se esforce por si mesmo para tentar de agradar a Deus ou tentar de fazer algo para Deus. Deixe o Espírito da verdade, o Espírito da realidade trabalhar em seu coração. Deixe Deus trabalhar. Por quê? Porque Deus, antes de nos usar, antes de nos tornar instrumentos dele, ele precisa trabalhar em nosso coração. Se ele não trabalha primeiro em nós e não muda nosso interior, nós não poderemos ser instrumentos deles. Ok? Então isso aí foi uma profecia que se cumpriu em João 20, 22. O Senhor veio a seus discípulos e soprou para mudar o interior incrédulo dos discípulos, o coração rebelde, o coração endurecido, e deu um coração de carne para eles. E o aspecto econômico, ele foi profetizado no livro de Joel. Vamos ler, livro de Joel, capítulo 2. Ok? Depois do livro de Amos. Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha aqui. Então, a versão King James. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, que é o Espírito, uma palavra para Espírito, um sinônimo do Espírito em hebraico, sobre todos os povos. E aqui fala sobre, falando que o Espírito econômico é o revestimento do Espírito de Deus para sermos capacitados por Ele para fazer sua obra. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E aqui falam de dons que são dados pelo Espírito para fazer a obra de Deus, como profetizar. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então isso fala aqui uma profecia do aspecto econômico que veio a ter realidade no livro de Atos, capítulo 2, ok? No livro de Atos, capítulo 2. Então, essa profecia do espírito econômico, como muitos também têm chamado esse aspecto do espírito de poder, que para nós fazermos a obra de Deus, que ela é dada pelo espírito de poder, ela foi profetizada em Joel e teve cumprimento no dia de Pentecostes. Então, esse aspecto de Atos
Ele veio não como um sopro, ele veio como um grande vento muito forte. Ok? Então, no livro de Atos fala de um vento, mas no livro de Apocalipse fala dos 7 espíritos. Então, que representa em si então os 7 espíritos no livro de Apocalipse? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, eu vou ler aqui, para os que não conhecem o versículo, que fala de 7 espíritos, ok? Apocalipse capítulo 1, versículo 4, ele diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vosotros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo espírito que o assiste diante do seu trono. Ou seja, sétuplo aqui é 7 espíritos. Esses 7 espíritos aqui não são 7 espíritos separados. O número 7, inclusive no livro de Apocalipse, os números e muitas figuras, elas são representativas, elas representam algo. E o número 7, ela representa a plenitude, o máximo poder na obra de Deus. Por isso fala de 7 igrejas, 7 taças da ira de Deus, 7 trombetas. Fala da plenitude da obra para o cumprimento da obra de Deus. Então, os 7 espíritos aqui, que são o espírito de poder no seu máximo poder. Ou seja, hoje, nesse tempo em que nós estamos vivendo no final da era, a era do Espírito em sua plenitude, em seu máximo poder, para Deus poder, em contra de uma degradação que se está levantando no mundo, em contra de um mundo perverso que se está levantando, tentando de frustrar o plano de Deus. Deus vai vencer, porque Ele vai actuar no seu máximo poder para transformar sua vida, transformar minha vida, edificar a igreja e cumprir o seu plano. Louvado seja o Senhor. Então, quando o Senhor apareceu aqui, depois da morte e da ressurreição, no capítulo 1, não vou ler todos os versículos, mas somente vou mencionar. No capítulo 1, versículo 3, o Senhor apareceu para seus discípulos em um período de 40 dias. E depois, ele ascendeu aos céus. Mas quando ele ascende ao céu, ele fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Esse período no qual eles tinham que esperar, aguardarem em Jerusalém, era um período de 10 dias. Então, o Pentecostes era a festa celebrada, comemorada pelos judeus, porque se iniciava a conta dos 50 dias, se iniciava do dia da Páscoa, que foi quando morreu o Senhor, até o dia 50, número 50. No dia 50 era comemorado o dia de Pentecoste, que significa 50 dias. Então, o Senhor apareceu para eles 40 dias. Ele ficou ausente a seus discípulos por 10 dias. Eles ficaram aí em esses 10 dias com o espírito essencial. Eles ficaram somente com o aspecto essencial. Eles ficaram 10 dias orando, tendo comunhão com Deus, tendo comunhão na palavra, naquilo que Deus tinha falado para ele. O Senhor ficou 40 dias falando do reino, meditando naquilo que Deus tinha falado, e orando e tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com os irmãos. Isso aí é o aspecto essencial que nós precisamos cuidar em nosso dia a dia. Só que para sair e fazer a obra, eles precisavam do espírito de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, amados irmãos, que precisavam eles então para eles poderem cumprir o plano de Deus, pregar o Evangelho, em meio de um contexto no qual eles estavam dentro de um império, como era o Império Romano. Eles precisavam de poder. Em meio de um contexto muito religioso, em contra do Senhor,
que eles crucificaram o Senhor, a liderança religiosa do povo de Israel. Eles precisavam da ousadia do poder do Espírito Santo. E essa ousadia nós precisamos ter para pregar e sairmos e orar pelas pessoas, pregar o Evangelho, falar às pessoas em todo lugar, os jovens, onde estejam, estudando na faculdade, no ensino médio, as crianças, nós nas ruas, quando sairmos, nós precisamos da ousadia do Espírito Santo. E essa ousadia é dada pelo Espírito econômico, pelo Espírito de poder que nos reveste, do poder de Deus para nós falarmos e orar pelas pessoas. Amém? Então, isso aí se cumpriu uma vez e para sempre, porque o Senhor, Ele foi ressuscitado, Ele ascendeu aos céus, Ele foi glorificado. Depois dessa glorificação, no dia 50, se derramou o Espírito de poder, e agora todos podem profetizar, orar, né? Todos podem falar a palavra, pregar o Evangelho, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, essa era iniciou em Atos capítulo 2, amém? Com um vento que encheu a casa. Então, amados irmãos, essa palavra encheu tem um sentido de encher nosso interior até transbordar. Capítulo 2, vou ler aqui. Capítulo 2, versículo 1 diz: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Essa palavra cheio aí no grego tem um sentido de transbordar. Ou seja, eu tenho comunhão, eu busco o Senhor. Ou seja, o Espírito de poder hoje, ele transborda. Depois que nós temos uma comunhão muito intensa com o Senhor. E esse transbordar nos leva a ter ousadia para cumprirmos a obra do Senhor, falarmos a palavra, pregar o Evangelho. Aleluia, que por meio desse Espírito, amém? Então, a labor... Qual é então, já que iniciou essa era do Espírito em Atos 2, qual foi a labor de toda essa história em Atos capítulo 2? A labor ou a obra do Espírito é preparar a noiva para o filho. Eu quero colocar um exemplo, que é o exemplo de Abraão, Isaac e o servo. Eu vou somente mencionar em Gênesis capítulo 24, versículo 2, Abraão, ele comissionou a seu servo mais velho da casa, o mordomo principal da casa, para que ele fosse buscar uma esposa para seu filho Isaque. E isso aí é um quadro do Pai enviando o Espírito de Deus aqui na terra para buscar uma noiva, gerar uma noiva, preparar uma noiva para se casar com o filho. E essa noiva, que hoje é a igreja, ela está sendo gerada como uma noiva formosa. A igreja já está, a noiva já está, mas ainda, segundo Efésios capítulo 5, versículo 26, essas noivas ainda têm muitas manchas, muitos defeitos. Vamos ler Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 26. Ele diz assim: a fim de santificá-la, ou seja, a igreja, que a noiva de Cristo precisa ser santificada, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentar-se-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa
e inculpável. Ou seja, esse processo está acontecendo agora. Por isso é que essa igreja tem que ser apresentada formosa, está sendo preparada hoje pela lavagem do Espírito, pela lavagem da palavra. Por isso, amados irmãos, não rejeite, não despreze o que Deus está falando nesse tempo. Esse falar é o caudal do Espírito, fluir da vida que vai lavar nosso ser, lavar os nossos corações, para nos tornar essa noiva formosa, essa virgem pura para o Senhor, porque o Senhor não vai se unir a qualquer igreja. Ele vai se unir a uma igreja que esteja aperfeiçoada. Então, essa união, ela também está em Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 24, quando o Senhor fez passar um sono profundo em Adão, e dormiu ele, e das costas, da costela que tirou de Adão, desse osso que representa a vida de ressurreição, que tirou dentro dele, aí o Senhor edificou uma mulher, edificou Eva, que era osso desses ossos e carne da sua carne, ou seja, era da mesma natureza de Adão. Hoje o que o Senhor quer fazer é nos tornar da mesma natureza dele. Por isso, todos os elementos do velho homem, da velha criação, têm que sair de nós. Deus tem que tirar isso do nosso interior. Ok? E João capítulo 19, versículo 34 diz que do costado do Senhor, quando estava na cruz, que uma lança atravessou o costado dele, saiu sangue e água. E o sangue representa o elemento que nos redimiu, e a água representa o elemento que nos regenera, que nos dá vida e nos torna a igreja filhos de Deus. Então nós precisamos entender que essa é a labor do Espírito e a função da igreja. Por que Deus precisa preparar essa igreja? Porque essa igreja lavada, preparada, santificada, é a que consegue nesse tempo cumprir o plano do Senhor. E aí vamos ler alguns versículos. Vamos ler Gênesis capítulo 24. Ok? Gênesis capítulo 24, versículo 60, diz, vou ler a partir da parte B do versículo 60, 24, 60, diz: Tu és nossa irmã, sê tu mãe de milhares de miríades. Então, essa Rebeca, que foi a que foi buscar o servo, Rebeca representa a igreja, é uma representação da igreja. E a função dela era ser mãe de milhares de miríades, ou seja, gerar uma grande descendência de filhos de Deus para o Senhor, que elas vão constituir parte do exército de vencedores que vão concluir o plano. Ou seja, o vencedor, os vencedores, esse exército de vencedores vai ser gerado por meio da igreja. Ou seja, amados irmãos, não podemos sair da esfera da igreja. É o lugar que Deus preparou para nós sermos aperfeiçoados, sermos preparados, crescermos em vida. Não existe outro ambiente. Isso aqui é a casa de Deus. Não se afaste da comunhão do corpo de Cristo. É o lugar que Deus preparou para você e para mim, para formar parte do exército. Olha só depois que diz: que a tua posteridade conquiste as cidades dos teus inimigos. Mostrando que esse exército são os que vão conquistar esta terra e vão tornar todos os reinos do mundo para o Senhor. Louvado seja o Senhor, amém? Então, tem outro versículo aqui que é o versículo 24, versículo 3. Não, esse já limos. Que fala sobre que tinha que ser uma da mesma descendência de Isaac, de Abraão, da mesma parentela, da mesma tribo. Vamos ler esse versículo. Está no capítulo 24, versículo 2, diz: Então Abraão ordenou a seu servo mais velho da sua casa, que governava todos os seus bens: Põe a tua mão por debaixo de minha coxa,
e jura, presta atenção, eis que te faço jurar por Javé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Então a filha não podia ser de outra descendência, tinha que ser da mesma parentela. Isso fala de que nós temos que ser unidos com o Senhor no mesmo plano, no mesmo propósito. E isso também é uma palavra de encorajamento para os jovens que ainda não casaram, irmãos e irmãs solteiros. Não busquem pessoas que não sejam da mesma tribo, da mesma descendência. Busquem pessoas que sejam filhos de Deus, que amem o Senhor, que amem a palavra, que desejem cumprir o plano de Deus, que entenda que o casamento é para o cumprimento do plano do Senhor. Não tem mais outro propósito mais importante do que isso. O que Deus nos dá aqui, no qual Deus nos abençoa, trabalho, casamento, filho, é para cumprirmos o plano do Senhor. Então o Senhor proibiu o povo de Israel fazer isso, eles não se unirem com outras nações, porque eles iriam perder a cultura celestial que Deus tinha dado para eles cumprir o plano do Senhor, ok? Então essa é a nossa função e nós precisamos nos unir ao Senhor. Então, para ir concluindo, a determinação, a obra de Deus, todo é feita pelo Espírito. A obra não é obra de homem. Lembre, a era do Espírito, a determinação dessa obra é do Espírito. A responsabilidade está sobre o Espírito. O Espírito é quem governa, quem faz tudo. Inclusive no livro de Atos, quando você vê os apóstolos e os discípulos fazendo a obra do Senhor, o livro é chamado Atos dos Apóstolos. Mas na verdade são os atos do Espírito. Porque é o Espírito quem determina. Exemplo, Atos capítulo 13, 1 e 2, na igreja em Antioquia, os discípulos estavam orando. E se mostrou que o senhorio que mandou fazer a obra do Senhor, separar a Bernabé, separar a Saulo para a obra, foi o Espírito. É o Espírito que tem um senhorio na igreja. Quem enviou a Paulo e a Bernabé foi o Espírito. Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e versículo 4. Quem levantou depois a Paulo, quem mudou a ordem de Bernabé para Paulo, porque se falava primeiro de Bernabé e Paulo, porque Bernabé era um discípulo mais antigo do que Paulo. Mas quando começaram a fazer a obra do Senhor, a ordem mudou. Depois se falava de Paulo e Bernabé. Isso está em Atos capítulo Atos capítulo 13, no versículo 9 e 16, versículo 43. Então quem coordena, quem gerencia, quem coloca, quem tira, quem coloca de primeiro, de segundo, todo é feito pelo Espírito, amados irmãos. Não é feito pelo homem. Por isso não se queixe daquelas pessoas que Deus colocou na frente de você. Foi o Espírito, foi uma determinação do senhorio do Espírito Santo. É o Espírito quem faz a obra. Que mais? Todo o arranjo do que acontece em nossas vidas é dado pelo Espírito. Ok? Então todo, amados irmãos, para quem contribuiu todo? Por que aconteceu tudo o que aconteceu com Paulo? Para todos esses sofrimentos e persecuções e sofrimento que eles teve nessas viagens. Todo foi para o avanço do Evangelho. Exemplo, nessa segunda viagem, quando ele foi movido pelo Espírito, e ele foi para aquelas regiões de Icônio, Listra e Derbe. Todo foi um arranjo do Senhor para pregar o Evangelho nesse lugar, pregar o Evangelho também aos Gálatas, para levantar a Timóteo. E todo foi em meio de alguns arranjos que pareciam contraditórios ao que Paulo queria fazer. Ok? Então nós vemos, você vai dar
chance de ler, mas eu queria ler pelo menos uns versículos. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 14, para conhecer alguns desses princípios. Ok? Gálatas capítulo 4, versículo 14. Oh Senhor Jesus, ele diz: e não desprezaste nem rejeitaste aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebiste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, esse sofrimento que teve, que passou o apóstolo Paulo, que era segundo algumas interpretações, interpreta que foi algo dos olhos. Tinha uma grande dificuldade, porque tem um versículo onde fala que se eles pudessem, se arrancariam os olhos e tivessem dado os olhos para Paulo, mostrando que ele estava passando uma doença muito forte. Mas essa doença, essa dificuldade que ele estava tendo, que em 2 Coríntios 12 ele chama um aguilhão, um espinho na carne, Deus usou isso para pregar o evangelho aos Gálatas. Então, amados irmãos, você e eu precisamos entender todo o que acontece em nossas vidas, quando estamos sendo fiéis, quando estamos seguindo ao Senhor, ainda que são coisas difíceis de entender, são um arranjo do Espírito para Deus poder ganhar nosso coração e poder nos tornar instrumento para ganhar outras pessoas. Então confiemos no Senhor e aprendemos a dar graças ao Senhor. O mesmo aconteceu quando ele foi direcionado em capítulo 16, quando ele foi dar em Corinto, na segunda viagem, né? Quando ele foi para Filipe, ele passou por muito sofrimento em Tessalônica, passou por muitos sofrimentos em Atenas, até chegar até Corinto. E em Corinto ficou sozinho, não tinha ninguém apoiando ele financeiramente, dando um apoio emocional, financeiro. Ele ficou sozinho. E ele ficou em Atos capítulo 18, fazendo tendas, trabalhando, edificando tendas, para poder ser sustentado. Mas esse detalhe, esses arranjos que Deus permitiu a ele conhecer um casal precioso, Aquila e Priscila, que era um casal que foram muito usados pelo Senhor para gerar muitos frutos para a glória do Senhor. Depois que Paulo ele viu tudo isso, ele conseguiu reconhecer a soberania do Espírito Santo na obra que ele estava fazendo, de que Deus não estava improvisando, senão que todo estava acontecendo no arranjo do Espírito para Deus cumprir a sua vontade. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. Então, para concluir, a obra do Espírito no livro de Apocalipse, essa obra dos 7 Espíritos, que já mostramos que é o Espírito de poder, intensificado na sua completude, na sua plenitude, ok? É para nós energizar de forma tal que não tenhamos medo, que tenhamos uma ousadia muito forte para cumprirmos o plano do Senhor. Então eu vou somente mencionar aqui, Ezequiel capítulo 1, versículo 4 e 5, mostra os seres viventes, que também estão em Apocalipse, no capítulo 4, perante o trono de Deus. E esses seres viventes é melhor explicado em Ezequiel capítulo 1, onde eles estão tão energizados, que eles têm a mesma energia do trono. E os seres viventes aí em Ezequiel, eles representam a criação redimida cooperando a favor de Deus. Ou seja, representa aos filhos de Deus. Os seres viventes que têm quatro rostos. Rosto de leão, rosto de águia, de homem, né, de servo, de boi. Mostrando de que o evangelho, que precisa ser pregado em toda a terra, nos 4 cantos da terra, ele tem os 4 aspectos do evangelho que representam a Cristo, em 4 aspectos da biografia de Jesus.
Jesus como homem, né? Autêntico, 100% homem, sabendo que também é Deus. Jesus como servo, mostrando como o boi aí representa Jesus como escravo. Jesus como no aspecto da águia, águia representa Jesus que está por cima de todo, que é Deus. E o aspecto de boi, de homem, de águia e de servo, né? Aí estão os 4 aspectos. Então, isso aí representa a criação. Então, esses 4 aspectos, precisamos levar esse evangelho a toda a terra. E nós precisamos estar energizados com a glória. E nós estamos vendo que o que nos dá energia, a potência, amados irmãos, e a coragem para nós cumprirmos o plano do Senhor é ter um contato com a glória de Deus. Vermos o Senhor face a face. Com essa glória nós vamos ser transformados, vamos ser eletrificados, energizados por Deus para irmos e pregar o evangelho. Amém? E então, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos, segundo, quando Deus fala a 7 igrejas, nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E a maneira de ouvir não pode ser de uma maneira leve, tem que ser de uma maneira muito reverente. E essa maneira de ouvir com reverência vai nos dar um coração adequado. Porque se não temos uma reverência de entender que Deus está falando conosco, as palavras que Deus falar vão passar por cima de nós, vão ficar superficiais em nossas vidas e não vai mudar nossas vidas, nosso coração ficará endurecido e não vamos ser úteis ao Senhor. Vamos ler e concluir com Mateus capítulo 13, versículo 13 diz: por isso lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Então, por que muitas vezes não estamos entendendo o que está acontecendo? É porque nossos ouvidos estão com falta de reverência à palavra de Deus. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutam com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. De que maneira estamos ouvindo hoje a palavra? A palavra é o único canal e o meio que Deus nos está dando para nos conectar com a energia do trono. E essa palavra é a palavra profética, o que Deus está falando nesse tempo. Então vamos abrir o nosso coração. Vamos entrar na dinâmica da era do Espírito, nesse tempo em que nós estamos. A obra é do Espírito e precisamos ter uma conexão com o Espírito da palavra. Amém? Então que o Senhor nos ajude, leve a todas as igrejas a ter uma experiência mais profunda com o Espírito e possamos acompanhar a obra do Senhor nesse tempo. Jesus é o Senhor, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo capítulo.